O que você diria que é mais difícil na vida cristã? Eu ouço muitas pessoas falando que o mais difícil é renunciar aos prazeres da carne, é ir para a igreja todos os domingos, é seguir as regras da Bíblia tintim por tintim. Olha, eu não sei se você acha que isso é o mais difícil da vida cristã. Eu já estou na caminhada há algum tempo, pastoreio pessoas, ajudo muitos discípulos de diferentes lugares e idades, e eu tô aqui para te dizer que existem algumas coisas um pouco mais difíceis do que essas. Agora, não significa que não temos esperança e também um caminho para superar todas elas. E é sobre isso que eu quero te ajudar hoje no nosso vídeo, te mostrar o que de fato é mais difícil para a nossa vida cristã e ao mesmo tempo te dar um caminho para você conseguir vencer essas barreiras. Fala, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer poder falar aqui com vocês, galera. Para vocês que não me conhecem, muitíssimo prazer. Meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor também na plataforma de cursos lá da Udemy. Então, se você quer saber um pouco mais desses cursos que eu tenho feito para te ajudar a viver o evangelho com sinceridade, com verdade, vai aqui no link da descrição, não perde tempo. Lá tem cursos maravilhosos para te ajudar a viver o cristianismo de maneira real no seu dia a dia. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que são as dificuldades da vida cristã. Afinal de contas, o que é de fato difícil de aplicar na nossa vida cristã? Como eu falei, eu vejo que tem muitas pessoas que dizem que o mais difícil é negar os prazeres da carne, né? A questão da imoralidade sexual. Muitas vezes, quando nós estamos ali estudando a Bíblia, conhecendo Deus, iniciando o nosso relacionamento com Ele, muitas vezes a gente olha para impulsos sexuais, né? Impulsos emocionais. A gente fala, não, isso aqui é muito difícil de vencer. Outras pessoas, elas acham que difícil é acordar cedo e ir para a igreja todo domingo. O que eu acredito, né, que muitos de nós têm até a prática de domingo dormir tarde, ou até mesmo jogar um futebol. E aí, quando você começa a seguir a Deus e começa a ver, poxa, eu vou para a igreja de manhã, isso dá uma quebrada. Pessoal, eu não quero dizer para vocês de que isso não é difícil. Eu não quero em nenhum momento menosprezar essas lutas. Eu acho que são lutas que são complicadas. Falando da imoralidade sexual, eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre isso. É uma luta que eu mesmo demorei mais de 8 anos para conseguir vencer esse pecado, vencer esses meus impulsos, achar prazer em Deus. Eu não quero falar aqui para vocês, essa luta aí é facinha, essa luta aí qualquer um consegue. Não é isso que eu quero trazer. Porém, na minha opinião, eu como pastor, eu que tenho aconselhado pessoas e acompanhado a vida de fé de muitas pessoas aqui ao meu redor, eu tenho percebido que existem outras coisas que na maioria das vezes se tornam mais difíceis da pessoa lutar. Mas eu acho que é importante a gente trazer aqui pelo menos 3 grandes lutas que são realmente muito complicadas na nossa vida cristã. E eu espero que você esteja gostando aqui desse assunto. Se você está gostando, galera, por favor, não esquece de curtir aqui esse vídeo e, é claro, né, de se inscrever no canal e se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e coloca aqui nos comentários como é que tem sido para você essa luta, né, da vida cristã, o que tem sido mais difícil para você agora. Vamos então, pessoal, para o nosso conteúdo. Existem muitas coisas, né, que são complicadas para a vida cristã, mas eu quero falar sobre 3 lutas que para mim são muito difíceis e que eu tenho percebido que muitos também têm tido muita dificuldade de vencer e de ganhar essa batalha espiritual. E a primeira grande luta que eu vejo as pessoas tendo muita dificuldade é o perdão. Perdoar as pessoas, perdoar especialmente os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal. Muitas vezes não é nem nosso inimigo, muitas vezes é o nosso irmão mesmo, que você estava ali planejando um evento, fazendo alguma coisa, o irmão pensa diferente. A gente tem visto, né, recentemente essa questão política, né, quantos irmãos às vezes pensam diferente politicamente, como isso vai machucando os corações, né, e é difícil às vezes a gente perdoar, dialogar e enxergar que fazemos parte de um corpo. O perdão realmente é uma das coisas mais difíceis que eu vejo que nós como cristãos somos chamados a fazer. Não só porque é difícil no nosso coração, mas também porque eu acredito que é uma das práticas que mais simbolizam e mais representam o amor de Deus.
Jesus Cristo, quando ele vai para a cruz e nos perdoa, né? Morrendo por nós, se sacrificando por nós, isso de fato é uma das maiores provas de amor e humildade de Cristo, né? Que de fato se entregou por cada um de nós. Isso é muito profundo. E eu quero trazer aqui algumas escrituras que podem nos ajudar nesse pensamento, né? Como, por exemplo, a escritura lá de Mateus 6, versículo 15, que diz o seguinte: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Você já parou para pensar que a maneira que nós perdoamos ou não as pessoas, Deus ele vai levar isso em consideração nos últimos dias? Tem outra escritura que fala lá em Colossenses 3, fala: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É um nível muito alto de fé que Deus nos chama. A Bíblia fala, né, que o maior mandamento é amar a Deus e o segundo é semelhante a esse. É amar as pessoas como Cristo nos amou, né, como eu os amei. Olha o nível de amor que Deus tem, né, para nós, e olha o que isso significa. Significa perdoar os outros. Essa luta, né, ela mexe muito profundamente no nosso coração e nos desafia em várias outras áreas espirituais. Existem outras lutas, como por exemplo, e aqui trazendo mais um exemplo para vocês, que é a luta da perseverança. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente olha para a Bíblia e a gente vê ali inúmeras histórias de homens que perseveraram. Homens que foram até o fim, que chegaram, batalharam, lutaram pela sua fé, contra tudo e contra todos, basicamente. Porém, quando a luta, a tribulação, as dificuldades financeiras, de saúde, no casamento, quando essas coisas acontecem na nossa vida, na nossa carne, aí as coisas ficam difíceis. A gente fica desiludido, a nossa fé esfria, tudo que a gente sentia de amor, de conexão com Deus parece que se vai. A gente muitas vezes ora, se é que consegue orar, e tudo isso faz com que a gente desanime. E conforme os anos vai passando, a gente vai percebendo que a jornada cristã é uma jornada de longo prazo. É uma maratona. É um local que a gente precisa se preparar olhando lá na frente, olhando a era vindoura, olhando o reino de Deus, olhando algo muito maior do que eu e você. E às vezes perseverar é uma das coisas mais difíceis. Você já passou por essa experiência de perseverar, mesmo sem sentir aquele fogo por Deus? Mesmo machucado com alguma questão que aconteceu? Mesmo passando por uma grande tribulação? Já chegou no íntimo do seu ser e falou: olha, por mais que eu não sinta, não veja, não entenda, eu, por fé, por convicção, vou continuar perseverando. Eu não sei se você já passou por isso, eu já tive uma situação assim, conheço outros irmãos que também. Isso é muito difícil e ao mesmo tempo é o que nos mantém muitas vezes ali com Deus. Tem umas escrituras também que a gente pode ler nesse assunto, que é, por exemplo, Romanos 5, fala lá: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Olha que interessante aqui, a gente pode perceber, né, que a tribulação, por pior que ela seja, ela produz perseverança. Essa perseverança, em última instância, vai produzir ali esperança, um caráter aprovado. Gente, isso é muito profundo. Muitas das pessoas que decidem perseverar, que decidem confiar em Deus. Se você olhar, por exemplo, na Bíblia, a história de Jó, né? Até os amigos dele falando: não, você fez alguma coisa, você pecou com certeza. E Jó falando: eu não fiz. Mas em nenhum momento ele deixou de perseverar, de confiar em Deus. E você vê que Deus, em todos os momentos, Ele cuida de nós. Se você já passou por momentos assim, de dificuldade da sua fé, de uma crise de fé profunda, e você perseverou, muito provavelmente, se você está vendo esse vídeo aqui, você percebeu como que Deus nos cuidou de você, como que Deus, assim como Elias, né, te levou para o lugar silencioso, te levou para os seus braços, te alimentou, né? Te deu todo o carinho e todas as condições para você continuar lutando. Isso é o que a gente vê Deus fazendo. Tem outras escrituras, por exemplo, como Tiago 1, que fala: feliz é o homem que persevera na provação.
porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Uma vez aprovado, né, Deus vai entregar sim aquilo que ele prometeu aos que o amam. A gente precisa entender isso. A gente não está falando como cristãos do plano terreno. Muitas vezes a perseverança, os efeitos da perseverança, a gente vai receber mais lá na frente. E aí chegamos à nossa terceira grande dificuldade da vida cristã, que é o testemunhar. Para muitas pessoas, testemunhar da fé é uma das grandes dificuldades na vida cristã. A gente meio que se acostumou a viver uma vida cristã voltada para a igreja, voltada para o templo, voltada para os crentes. Nós vamos ali para o culto e a gente prega para aqueles que já acreditam, a gente faz tudo dentro daquelas quatro paredes, a gente vive uma fé dentro dos nossos quartos, a gente ora e lê a Bíblia, né, na nossa cama ou no nosso sofá. E todo o nosso cristianismo é simplesmente fora dos olhares das pessoas, fora de onde realmente necessita de ajuda. A maioria de nós cristãos, a gente não vai para o outro, a gente não testemunha da nossa fé, a gente não fala de Cristo para as pessoas. E aqui eu estou falando tanto no sentido de convidar, de orar pelas pessoas, no sentido de fazer ações sociais, mas também e especialmente eu estou falando de querer pagar o preço, não apenas de fazer uma oração por uma pessoa, mas orar por essa pessoa, pegar o contato dela, continuar amando essa pessoa, trazendo para sua casa, ensinando a palavra de Deus, vendo a transformação do evangelho profundamente naquela pessoa, vendo essa pessoa mudar da água para o vinho, ajudando essa pessoa a amadurecer, discipulando ela com verdade. Olha o trabalho que é fazer um discípulo e ajudá-lo, ensiná-lo a tudo que Cristo nos ensinou. É muito difícil para nós, nesse mundo que a gente vive, onde Satanás coloca inúmeras coisas que roubam a nossa agenda, roubam em última instância o nosso tempo, né? Satanás é mestre em encher a nossa agenda com muitas coisas que não são de Deus. Resultado disso, nós temos um monte de cristãos que simplesmente não testemunham de sua fé. Vivem várias coisas religiosas, estão muito envolvidos com 1 milhão de coisas, mas não testemunham profundamente, ajudando as pessoas a conhecerem a verdade do Evangelho e amadurecerem nessa verdade. Isso é uma das coisas mais difíceis hoje, vai contra toda a nossa cultura individualista e egoísta, egocêntrica, né, que temos hoje. E aqui a gente tem algumas escrituras também que falam, né, sobre a importância de fazer isso. Como, por exemplo, Mateus 5, 14, fala: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós não podemos pegar a nossa luz e esconder. Não podemos pegar o tempero, o sal que existe em nós, que o próprio Deus confiou a nós, e simplesmente deixar de usá-lo, jogá-lo em qualquer coisa. A gente precisa ser muito intencional com a nossa vida, e ele fala: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que Deus seja glorificado. Se a sua luz não está brilhando diante dos homens, onde mais precisa, onde mais há trevas, nós não estamos glorificando o nome de Deus. E isso é uma coisa muito séria. Mas nem só de lutas vive a vida cristã, não é mesmo, meus amigos? Nem só de lutas vive a vida cristã. A gente precisa aqui também pensar em como superar essas coisas, porque são dificuldades profundas, mexe muito com o nosso contexto de vida, são coisas que estão muito mais profundas no nosso coração, mexe com o nosso caráter também. Mas eu quero ajudar vocês aqui com breves reflexões que vão te encorajar a vencer essas dificuldades aqui, beleza? Primeira delas, disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais podem te ajudar muito a recentrar não só sua alma, seu espírito, sua mente, recentrar em Deus, né? Se entrar ali diante do Altíssimo, mas e especialmente as disciplinas espirituais, elas vão te encher de fé. Você vai se conectar com o coração de Deus. O seu momento devocional não é simplesmente pegar ali uma escritura pronta, com uma reflexão já produzida e refletir sobre isso, não. O seu momento devocional com Deus
vai ser muito mais profundo e poderoso quando você começar a praticar mais disciplinas espirituais de diferentes maneiras que vão enriquecer a sua amizade que você tem com ele. Então aqui tem 3 disciplinas espirituais que eu acho que pode te ajudar muito nesse processo de se conectar com o coração de Deus. Uma delas é o estudo, eu já fiz alguns vídeos no canal falando sobre a disciplina do estudo. Outra delas é a oração, também já tem vídeos no canal sobre isso. E a servidão. Por que elas são importantes? Porque eu preciso estudar a Bíblia para entender a convicção necessária que eu preciso para continuar ali, seja perseverando, seja para perdoar alguém, seja para testemunhar da minha fé. Eu preciso racionalmente entender e criar convicções profundas nesses assuntos, e a partir disso eu preciso orar, eu preciso conversar com Deus, ser muito claro: Deus, eu não consigo, Deus, eu não dá certo para mim, Deus, está difícil para mim. Ou ao mesmo tempo falar: Deus, eu consegui, Deus, deu certo, Deus, eu caminhei, e agradecer. Ou seja, a oração nos conecta muito a Deus. E por fim, a servidão. Por que o serviço é uma disciplina tão importante? Porque o serviço nos faz sair de nós, faz a gente olhar as necessidades ao redor e se conectar com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, disciplinas espirituais, comece por essas 3 aqui, vai aqui no meu canal, dá uma olhada nos vídeos anteriores, e eu tenho certeza que vai te ajudar. A outra coisa é a comunhão. Mas aqui a comunhão não é só ir para a igreja não, galera. É mais profundo do que isso. Comunhão com todo o corpo de Cristo. Muitas vezes a nossa comunhão é só com o nosso ministério. O ministério de jovens é com o ministério de jovens. O de crianças é com as crianças. Adolescentes, os solteiros, os casados e tantos outros ministérios. Comunhão verdadeira é com todo o corpo, e a gente precisa aprender uns com os outros. Eu preciso me conectar com outras realidades, entender como que irmãos mais maduros ou mais novos estão lidando com suas lutas e o que eles estão fazendo em Deus e com Deus para vencê-las. Por exemplo, por muitos anos, como eu falei, eu lutando com a imoralidade sexual, eu estava sempre envolto naquele contexto de adolescente, de jovens da igreja, da juventude. Todo mundo tinha a mesma luta, todo mundo falava: imoralidade, pornografia, não sei o quê. Cara, a partir do momento que eu comecei a me relacionar mais profundamente com homens, já adultos, casados, com 20, 30, 40 anos de caminhada cristã, as coisas foram mudando completamente. Porque foi quando eu vi: caraca, esses caras venceram. É possível vencer. Eles não ficavam confessando toda semana que caiu naquele pecado, não, eles falavam inúmeras outras coisas muito mais profundas e muito mais inspiradoras, e isso me ajudava demais. Então é com todo o corpo e com profundidade discipulado, não é simplesmente: vou comer na casa de alguém, vou falar com alguém, não, é com profundidade, é ouvir a história, entender aquilo que a pessoa está vivendo com Deus, fazer isso de forma realmente significativa. E por fim, outra coisa que ajuda muito é entender o processo de formação espiritual. Todos nós passamos por um processo de formação espiritual. Todos nós estamos crescendo a imagem de Cristo, sendo cada vez mais santificados, estamos aprendendo mais sobre as verdades bíblicas. Existe um processo de amadurecimento de fé que a gente passa. Isso é muito importante para você não ficar se chicoteando quando você estiver num processo que é mais inicial. Não tem problema a gente ter altos e baixos, não tem problema a gente passar por certas lutas. Tem pecados que para nós é mais difícil de vencer e vai ser mesmo, e não tem problema nenhum com isso. A gente precisa entender qual que é o processo de amadurecimento, entender qual a fase que nós estamos e como que nós podemos, a partir dessa compreensão, trazer para Deus, buscar ajuda e continuar crescendo cada vez mais rumo a Cristo. Falar de formação espiritual é um assunto que eu gosto muito. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal que falam especificamente sobre formação espiritual. Eu tenho feito alguns cursos também falando sobre isso. E se você for lá na Udemy, você já vai ver alguns cursos lá falando sobre esse processo. Então eu quero muito te encorajar a não desistir, a continuar lutando por todas as lutas que você está vivendo, mas especialmente quando chegar naquelas mais difíceis,
Não desista, continue perdoando, continue amando, perseverando, continue testemunhando da sua fé para as pessoas, continue lutando contra as vontades da carne, continue lutando contra a preguiça de ir no culto domingo, lute com todas as suas forças, vá até o fim, você vai ver que Jesus Cristo, Deus, vai te capacitar, o Espírito Santo vai te encher com muita força, com muito poder e você vai realizar e viver grandes coisas com Deus. Então eu espero que você tenha gostado aqui desse nosso vídeo. Se você gostou, por favor, galera, deixa aquele seu joinha abençoado, deixa aquele seu like, que esse like ele faz realmente milagre aqui nesse YouTube. Deixa seu like, por favor, se você chegou até aqui. Se inscreva no canal e não esqueça de comentar, gente. Comenta aí qual tem sido a sua dificuldade hoje. Você quer alguma ajuda, quer pedir algum conselho? Coloca aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder. Um grande abraço e até a próxima.